Abel Ferreira contra Felipão. O José Paes chega agora lá da Academia de Futebol com tudo sobre o jogo de amanhã. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. É isso, amanhã estarei lá no Allianz Parque, um jogaço, Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense na terceira posição. E vai ser a primeira vez que teremos o duelo aí, Abel Ferreira contra Felipão, dois dos maiores treinadores da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou pedir para o nosso Márcio Gabriel mostrar aqui para vocês, ó. Uma galerinha aqui, alguns torcedores do Palmeiras aqui, esperando os jogadores saírem aqui da Academia de Futebol. Até fiz uma pesquisa rápida aqui para saber quem que eles achavam maior, Felipão ou Abel. E aí deu meio a meio. O próprio Márcio Gabriel aqui, que é palmeirense, o nosso cinegrafista, disse que o maior é o Abel, viu? Então eu vou trazer números dos dois no Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras, comandando o Verdão. Põe na tela aí, diretor, pra gente acompanhar juntos os números de Felipão e Abel no Palmeiras. Felipão, 484 jogos, 237 vitórias e 6 títulos. O principal deles, claro, a Libertadores lá de 1999, mas tem Brasileirão aí, tem Copa do Brasil, tem Rio-São Paulo, tem Mercosul, enfim. Já o Abel Ferreira, muito menos jogos, mas também muitos títulos, quase 6, olha só, 132 jogos para o Abel à frente do Palmeiras, 77 vitórias e 5 títulos, claro, com destaque aí para as duas Libertadores 2020, 2021, mas também tem Copa do Brasil, tem Recopa, tem Paulistão. E aí eu jogo para vocês aí esse questionamento, viu, Michele? Quem que é o maior treinador da história do Palmeiras entre esses dois, Abel ou Felipão? Acho que é até tema da enquete, hein, viu, Michele? Vai daí, daqui a pouco eu volto com mais informações do Verdão. Bom, e é claro que a nossa enquete vai ser sobre o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, né? Vamos lá, adversários deste sábado. Quem é maior na história do Palmeiras? Abel Ferreira ou Luiz Felipe Scolari? Até os palmeirenses já estão mandando mensagem aqui, inconformados. E aí, entre no site gazetesportiva.com, porque é uma pergunta capciosa e muito difícil. Não sei se tem resposta, mas você tem que responder ou Abel ou Felipão, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Silvestre. Boa noite, pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. Hoje lá na redação, como você disse, estava todo mundo ali. Não, mas é o Abel, é o Felipão. E os números, eles podem destoar um pouco, talvez aí com o número de jogos. O título é um título a mais para o Felipão. Ah, mas tem 2 Libertadores o Abel. Mas o Felipão ganhou a primeira Libertadores. A primeira Libertadores. Era uma pressão danada, porque o Palmeiras é vizinho de muro com o São Paulo. São Paulo tricampeão da Libertadores, não é? E o Palmeiras precisava muito de uma Libertadores da América. E a competitividade na época do Felipão era muito maior do que a competitividade de hoje no futebol em relação ao que o Palmeiras tem nos seus adversários. O Palmeiras anda sobrando na turma. Não é? Isso não é, porque o palmeirense ele fica incomodado, porque vou ter que escolher um dos dois. Aí você escolhe o Felipão, os caras falam, tá vendo, tá criticando o Palmeiras. Não, o Abel também é Palmeiras, gente. Então, eu prefiro, nesse momento, para mim, o Felipão, pela dificuldade, pelo momento lá atrás. É verdade que tinha investimento da Parmalat, assim como hoje tem também investimento, mas pelos adversários e pelo fato de ser a primeira Libertadores, e foi dramática a Libertadores como foi, o Abel já pegou o Palmeiras, né, campeão da Libertadores, conquistou 2 no mesmo ano, num processo de pandemia. Acho que isso tem que ser levado em consideração também. O Abel não pegou o Palmeiras já... pegou o Palmeiras já campeão lá de 99. Uma coisa é você... Era uma fila para o Abel não tem culpa nenhuma disso, mas, por exemplo, a Libertadores... A primeira Libertadores do Abel foi com estádio portões fechados. Só no último jogo tinha torcida. Então tem todo um aspecto. Não, o Palmeiras enfrentou a Libertadores conquistada pelo Filipão sem nenhum demérito para as outras duas, repito. Porque são 2 títulos importantíssimos. Mas a questão dos adversários que você levantou é interessante. Então, adversários mais equilibrados e o aspecto de campo, torcida. E outra coisa, só para fechar. E o Filipão não se incomodava com o torcedor palmeirense que o criticava. A turma do amendoim. O Filipão até questionava a turma do amendoim. O que você tem contra o Abel? Eu não tenho nada. É que o Abel falou que o torcedor do Palmeiras, que critica o Palmeiras, não é palmeirense. Então, agora fechou mesmo, Filipão. Gente, a pergunta é capciosa, porque estamos perguntando quem é o maior. Não quem é o melhor, para mim, é o Luxemburgo. O melhor. Que fez o time jogar mais bonito, mais legal, tirou o Palmeiras da fila, tem todo o contexto histórico. O maior, entre os dois, que o Abel passa o Felipão.
tem menos tempo de trabalho, já tem 2 Libertadores, está fazendo um trabalho espetacular. O Felipão também fez um grande trabalho, não só um, como alguns grandes trabalhos, mas eu acho que o português já passou o Felipão. E como a pergunta tem a ver com quem é o maior, é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras, o Luxemburgo o melhor e o Felipão é maior que os dois em nível já fez nacional, 80 enquetes. porque o Felipão foi campeão do mundo. O senhor já fez 80, a enquete é quem é o maior da história, pelo que eu entendi. No Palmeiras, entre Felipão... No Palmeiras é o Abel. O melhor... O melhor é o Luxemburgo, porque fez um o melhor no Palmeiras? É, o melhor. O maior é o Abel. E o Felipão é melhor que os dois em nível nacional, porque o Felipão foi campeão do mundo. Tudo agora. Mestre Alberto Helena Júnior. Muito boa noite, mestre. Primeiro contato imediato com o mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, quem o senhor acha maior na história do Palmeiras? Abel ou Felipão? Pois é, o Abel tem 2 Libertadores, mas é bom sempre lembrar que essas 2 Libertadores foram disputadas no mesmo ano. O que a gente imaginando, por exemplo, se o Flamengo lá do Jesus tivesse disputado 2 Libertadores no mesmo ano, teria mais chance de ter vencido, porque está com o mesmo time e tal. Mas eu concordo com o Garrafão de que era mais difícil a tarefa do nosso Filipão, porque o futebol daquela época, o futebol sul-americano, era muito melhor do que é o de hoje em dia, né? Sobretudo na comparação entre o futebol disputado no Brasil e do resto da América, com exceção da Argentina, que é sempre uma exceção. Só quero dizer o seguinte, eu não gosto do estilo do Filipão em nenhum sentido. Todo mundo sabe que nós não becamos, mas eu tenho que reconhecer esse fato, assim como o fato de que ele está fazendo um trabalho excepcional no Atlético Paranaense, como motivador, não como treinador tático, técnico, mas como um motivador, o cara que consegue injetar muito sangue nos seus times. Muito bem, mestre Alberto Helena Júnior. Bom, hora de pegar o elevador e ir para a nossa redação. O Zé Paz está de volta? Ele quer dar a provável escalação do Verdão para o jogo de amanhã. Bora, Zé! Bora lá, Mi, bora passar então o possível Palmeiras para esse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense às 9 horas da noite, aqui do ladinho da Academia de Futebol, no Allianz Parque. Existe uma possibilidade muito grande do Palmeiras ir com força máxima, até porque o Abel tem feito isso, né? Tem colocado força máxima em quase todas as competições, quase todos os jogos do Palmeiras. Então na tela para vocês aí o provável, possível Palmeiras para esse jogo de amanhã no Allianz Parque, com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, formando ali a linha defensiva do Palmeiras, com Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, e lá na frente Dudu, Scarpa e Rony, o possível Palmeiras para amanhã no Allianz Parque. Agora a gente vai escutar aí uma palavrinha do Rony Rústico, como diria meu amigo Theo José, Rony Rústico, falando sobre esse jogo, a importância desse jogo contra o Atlético Paranaense, duelo entre o primeiro colocado, que é o Palmeiras, e o terceiro colocado, justamente o Atlético Paranaense. Vamos conferir. Agora é virar a chavinha. Virar a chavinha, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele é uma competição muito competitiva, uma competição que vem muitos times querendo, né, subir na tabela, e a equipe do Atlético Paranaense que nós vamos enfrentar agora no sábado é uma equipe que está bem montada, né, está bem treinada por um grande treinador. Então eu acredito que com certeza vai ser um jogo difícil, né, mas nós estamos diante do nosso torcedor, na nossa casa. Vamos entrar e dar o nosso melhor para que cada vez mais a gente está somando ponto e ficar em primeiro lugar ali na tabela. Então eu acredito que vai ser um jogo difícil, mas vamos dar o nosso melhor e buscar a vitória, que é o mais importante para a gente.
Tá, então a palavra do Rony aqui no Gazeta Esportiva e olha só, informação importante. De 2017 para cá, Palmeiras e Atlético Paranaense, viu, Mi? Fizeram 5 jogos no Allianz Parque, Palmeiras ganhou 5, 100% de aproveitamento. Palmeiras que treinou agora à tarde aqui na academia de futebol e os jogadores foram deixando aos pouquinhos aqui o CT do Palmeiras e a informação que eu tive é que eles vão dormir em casa, nos seus lares, nas suas residências, tranquilos. Amanhã retornam para cá e, claro, vão juntinhos para o Allianz Parque para esse jogo super importante diante do Atlético Paranaense. Vou pedir aqui, quebrar um pouquinho o protocolo, o Márcio Gabriel vai mostrar aqui, ó. Galera, segue por aqui. Gustavo Gomes? Gustavo Gomes, então, ali no seu veículo. Não dá para chegar ali perto, estamos travados aqui num tripé, tem cabo para tudo quanto é lado, não dá para chegar ali pertinho, tem muita gente também. Olha o segurança do Palmeiras, já chegou também, né, Michele? Para dar aquela espantada na galera, mas é isso, Palmeiras super preparado para esse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Devolvo para vocês com imagens aí, ó. Dá para ver o Gustavo Gomes, Michele? Dá não, né, mãe? Volto contigo. Dá não, pai, tá difícil de enxergar, só dá pra ver o bico do carro ali. Não pode, hoje tá assim, lamentavelmente, um Porsche, né? Você falou? Não pode, não sei, mas enfim, a gente era do tempo que às vezes o torcedor ia lá na academia, lotava a arquibancada. A gente tava falando isso hoje. A gente tinha contato com os jogadores. Eu, Chilene e Primo, a gente foi tomar café e falei assim, gente, não se pode mais fazer nada. Passava o dia no clube. Passava o dia no clube, resenhava com o treinador, fazia relacionamento. Não existe mais o relacionamento. Mas o relacionamento não é com nós. Eu tento fazer o relacionamento ali, porque eu sou setorista do Palmeiras e é o que sobrou. É a calçada da frente da academia. Todo dia que eu posso, inclusive, quando dá para esticar um pouquinho o horário, o programa termina, eu fico mais um pouco. Para tentar uma conversa, um contato, mas uma isso não é uma exclusividade do Palmeiras. O futebol brasileiro está copiando esse modelo de relação imprensa e atletas profissionais. Eu entendo que perde todo mundo. Perde todo mundo. Principalmente o torcedor. E perde o futebol, a graça é uma cultura futebol. centenária do futebol brasileiro, desde que o futebol é futebol, que o rádio começou a promover o futebol, a imprensa e o futebol sempre estiveram lado a lado. Olha por isso que o futebol, tá é por isso que o futebol tem essa potência toda, né? Por exemplo, Gustavo Gomes tem o que ali? Tem umas 8, 10 pessoas. Gustavo Gomes desceu do carro, por exemplo, ali? Não, os jogadores de vez em quando descem. Ele tá dentro do carro. De vez em quando descem. Mas sabe? Gente, esses caras saíram da casa dele para ter contato com os jogadores. Qual é o problema de você descer e tirar uma foto com o cidadão, gente? Acho que ele não... E o Gustavo Gomes é um cara legal pra caramba. Não, mas o problema não é... Aí eu vou defender os jogadores do Palmeiras. Não, mas não tô criticando o jogador, porque não. Porque eles dão atenção, quase todos os jogadores, até o Abel, eles dão atenção aos torcedores que vão diariamente na porta da academia. Eu tô falando em relação a relação com a imprensa. Não. A imprensa tá muito distante. Silvestre, mas de um modo geral, ele tá muito... Silvestre, se a gente chegar lá pra filmar, tipo assim, pode. Agora se chega lá e vai filmar esse momento, eles também não gostam que faça isso. Isso é complicado, né? Mais do que isso até. Então. Perde todo mundo. E o telespectador gosta de ver, porque nem todo mundo pode estar lá, né? E outra coisa, essa entrevista que você viu do Rony, é uma entrevista que, assim, vai só ser perguntado a ele, não o que você, torcedor, quer saber. A gente não está defendendo, advogando em causa própria, porque nós estamos tentando levar aquilo que você, torcedor, quer saber do seu jogador. E o clube, obviamente, só vai fazer a pergunta que interessa ao clube, e não a você, torcedor. E o jogador acaba vivendo numa bolha, não tem contato com o contraditório. Ruim para todo mundo. Resultado da enquete. Adversários deste sábado. Quem é maior na história do Palmeiras? E o pessoal disse que é o Abel. É um momento. É um momento. O pessoal não tem memória mais. Quantos? 66% dos votos, Abel Ferreira. Certo. São dois grandes. Eu sou mais o Felipão. Acabou. Abel é legal, ok, mas eu sou o Felipão. Eu gosto do Felipão. Tchau, gente! Beijo, obrigado pela sua audiência. Tchau, a gente arrasou, valeu! Beijo, até domingo! Tchau.